Olá, tudo bem com vocês, meus amigos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você que nos assiste agora, nesse momento. Para quem não me conhece ainda, eu sou a pastora Adna Pires. Estou aqui mais uma vez com muita alegria no meu coração para compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo gentilmente tem ministrado ao meu coração já há alguns dias. E essa palavra tem queimado muito aqui dentro de mim, porque é uma palavra que precisa penetrar em nós, em nosso coração, porque essa palavra produzirá frutos em nossas vidas. E por esse motivo eu gostaria de dividir essa palavra com você que nos assiste. A palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 9 em diante, que diz assim, eu vou ler para você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É um texto bastante forte, que fala assim muito ao nosso coração. Talvez você já tenha lido essa palavra algumas vezes, ou você já tenha ouvido alguém falar sobre essa palavra, ministrar sobre essa palavra. Assim como eu, já ouvi tantas vezes essa palavra, e já li tantas vezes essa palavra. Mas a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Ela se renova. Então, a cada dia, existe uma nova revelação da palavra de Deus preparada para nós. E por isso, muitas vezes, nós lemos e relemos tantas vezes o mesmo texto, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e cada vez que nós lemos, nós entendemos algo diferente. Nós temos uma percepção maior do que aquele texto quer nos dizer. E essa palavra, quando o Espírito Santo tocou no meu coração essa semana para estar lendo esse texto, de repente os meus olhos se abriram de uma maneira muito, muito especial, sabe? Porque eu comecei a refletir e a orar acerca dessa palavra e pedir, Espírito Santo, fala comigo, ministra o que tu queres ao meu coração, me dá o entendimento, porque o Senhor me pediu para ler essa palavra. E ali, orando e meditando e buscando o auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a trazer sobre mim o entendimento de algo muito profundo para as nossas vidas por meio dessa palavra. E antes de continuar a compartilhar com você o discernimento dessa palavra, eu gostaria de ler mais um versículo com você, que se encontra no livro de João,
no capítulo 14, que diz assim: tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E mais na frente também, lá no capítulo 5 do livro de Efésios, diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do mundo. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você consegue perceber como que as Escrituras Sagradas, ela tem uma coerência, né? Aqui nós lemos algumas verdades muito profundas para a vida do cristão, sabe? Muitas vezes nós passamos situações em nossas vidas que nós não conseguimos compreender o real motivo porque tantas coisas acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por vales e desertos desnecessários. E tudo isso porque deixamos de lado a busca pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Veja bem, nós temos vivido tempos difíceis. Desde que a pandemia começou, a vida de muitos foi modificada. Muitas tristezas, muitas lutas, muitas dores, muitas tribulações vêm assolando toda a humanidade desde então. E essa luta já vem por bastante tempo, já estamos caminhando para 2 anos de toda essa grande tribulação que a humanidade enfrenta. Mas parando para analisar e perceber tudo isso, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, nós percebemos uma coisa. Jesus, quando ele ressuscitou, sabe? Ele disse para os seus discípulos: olha, eu volto para o meu Pai que me enviou, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas. Sabe? O consolo para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para as nossas dificuldades do dia a dia, nós encontraremos no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, que precisa andar conosco, caminhar conosco e precisa habitar a nossa alma e o nosso entendimento, para que por meio do Espírito Santo nós possamos ser consolados de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas tribulações.
sabe? A palavra de Deus nos ensina que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas o que é que Deus tem preparado para nós? Nós lemos aqui na palavra de Deus que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Então, como eu vou saber o que Deus tem preparado para nós? O que Deus tem preparado para a minha vida? Só existe uma maneira. É buscando o Espírito Santo de Deus. Aqui nós lemos que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque parece loucura para ele. Mas o Espírito que nós recebemos, o Espírito de vida, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem lá no início de tudo, quando ele criou o homem, foi o sopro de vida do Espírito Santo de Deus, o Espírito que vem de Deus, o Espírito que conhece a profundidade de toda a alma e de todo ser de Deus. E é esse Espírito que quer transferir para nós o conhecimento a respeito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar a nossa mente para que tenhamos a mente de Cristo, para que possamos deixar de pensar como nós mesmos. Veja bem, quando nós éramos crianças, os nossos pais, os nossos familiares ensinaram para nós diversos princípios e valores que nós levaríamos por uma vida inteira. Nós aprendemos costumes, nós aprendemos tradições, nós aprendemos manias, nós aprendemos tantas coisas que nós recebemos das nossas origens familiares. Mas chega um tempo na nossa vida em que nos tornamos adultos, seres independentes e donos de si mesmos. E então nós começamos a andar segundo o nosso próprio entendimento. Mas eu quero dizer para você que nem o nosso entendimento e nem o entendimento dos nossos pais são necessariamente o entendimento de Deus para as nossas vidas. E talvez seja necessário nós revermos dentro de nós os nossos princípios, os nossos valores. Talvez seja necessário nos esvaziarmos de tantas coisas, de tudo aquilo que foi passado, que foi transmitido para nós ao longo de uma vida inteira. Talvez seja necessário nós abrirmos mão de tudo que somos para recebermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e para que Ele nos ensine todas as coisas, para que Ele transmita para nós a verdadeira essência de Deus e que possamos andar em novidade de vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Nós só seremos libertos de nós mesmos quando permitirmos que o Espírito Santo habite o nosso ser. Porque Ele trará luz às nossas trevas. Ele lançará luz na nossa escuridão. Talvez tenha áreas na sua vida que você por anos vem tentando romper e não tem conseguido e não tem tido sucesso nas suas tentativas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no dia que você convidar o Espírito Santo para mudar as suas origens, as suas raízes, para mudar a sua essência, talvez nesse dia muitas coisas irão cair, muitas muralhas irão cair, muitas amarras irão cair na sua vida. E talvez você passe a respirar melhor. E talvez você passe a transmitir algo melhor à sua volta. Entende? A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, que nós lemos,
Não vos embriagueis com vinho aonde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito, sabe? Muitas vezes, principalmente nos tempos de crise, nós temos uma natural tendência humana de nos achegarmos na presença de Deus para pedirmos tantas coisas a Ele. E temos o direito de pedir. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Sabe, Deus, Ele é o nosso Pai, e como Pai nós podemos nos achegar diante dEle, de Sua presença, e pedir a Ele tudo aquilo que nós necessitamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Hoje, a real necessidade do ser humano chama-se a presença do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos guiará e nos conduzirá e não nos deixará sozinhos. E estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entende? É preciso nos achegarmos diante da presença de Deus, não para buscarmos bênçãos ou pedirmos o suprimento das nossas necessidades, porque estamos em um tempo em que Deus supre as nossas necessidades todos os dias. Prova disso é que estamos vivos. Quantos partiram de 1 ano e meio para cá? Mas se você, meu amigo aí do outro lado da tela, está aí me ouvindo agora, isso é um sinal de que Deus tem provido todas as coisas na sua vida e Ele tem cuidado de você. Portanto, eu quero te convidar no dia de hoje. Deixe de lado todas as suas preocupações e os seus questionamentos e as suas necessidades físicas, financeiras, emocionais. Deixe tudo de lado e faça uma única coisa. Busque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça para que Deus derrame sobre ti uma porção dobrada do seu Espírito Santo sobre a sua vida. Porque Ele te ensinará todas as coisas. E somente por meio do Espírito Santo você compreenderá tudo aquilo que Deus preparou para você. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que deixemos de lado um pouco o homem carnal que habita em cada um de nós. Que possamos nos desprender do homem carnal, para que possamos permitir sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus, para que sejamos homens e mulheres espirituais. Para que possamos ter a revelação plena e abundante das coisas do Espírito. O discernimento das coisas espirituais. O discernimento do ser de Deus. Para que aí sim nós possamos, como nosso amigo apóstolo Paulo bem disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amados, em nome de Jesus nós precisamos, com urgência, vivenciar essa experiência em nossas vidas nos dias de hoje, porque os tempos são findos. E há muito o que Deus ainda deseja fazer em nossas vidas. É preciso que nos enchamos do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo penetre lá no profundo da nossa alma e visite aquelas áreas que ninguém mais conhece, apenas você e Deus. Deixa o Espírito Santo entrar, deixa Ele tratar, deixa Ele fazer a limpeza. Deixa Ele mudar a ordem das coisas. Deixa Ele renovar a sua mente, o seu entendimento. Deixa Ele renovar a sua visão. Sabe? Para que, enfim, você alcance a inteireza do propósito de Deus na sua vida para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.